Olá, meu nome é José. Eu gostaria de falar sobre o cronograma da Grande Tribulação. O profeta Daniel nos deixou alguns números interessantes que, associados ao que João também deixou, nós podemos montar o cronograma dos eventos da Grande Tribulação, e nós podemos dividir a partir disso a Grande Tribulação em quatro partes. Bom, vamos lá. A Grande Tribulação será um período de 7 anos, que compreende a última semana das 70 semanas que o profeta Daniel deixou registrado, né, profetizado. 70 semanas estão determinadas para que aconteça a restauração política e espiritual das 12 tribos de Israel. E aí você tem que 7 anos, transformando isso em dias, dá 2.555 dias. Como a cada 4 anos ocorre um ano bissexto, e provavelmente teremos um ano bissexto nesse meio, então nós teremos 2.556 dias desses 7 anos de grande tribulação. Então vamos lá. Os 3,5 primeiros anos da grande tribulação serão literais. Os outros 3,5 anos não serão literais, mas para efeito de contagem de dias, vamos contar como se fossem anos normais, mas os 3,5 anos seguintes talvez não dure nem um ano literal ou até menos. Um ano no máximo, ou menos. Eu não sei quanto tempo esse período vai durar, mas dá para se estabelecer um período máximo que a vida humana suporta na Terra a partir das características do clima após esse período, né? O Apocalipse mostra como será esse cenário mundial nesse período. Para entender um pouco mais profundo no texto, entender isso, a gente até dá para dar um palpite, né? Eu até dou um palpite que não dura mais que um ano. Diante do cenário catastrófico que vai acontecer na humanidade nesse período. Mas vamos entender esse período de tempo reduzido. Daniel 9:27. Daniel 9:27. 9:27 não, é Daniel 7:24. 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Esse mesmo texto, Daniel fala lá no capítulo 12, que fala de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E João também fala, né, desse período, chamando de um tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, somando isso, dá 3 tempos e meio. O chifre pequeno vai mudar o tempo e a lei, e esse tempo vai ser chamado de 3,5 tempos, que são 3 anos e meio no calendário do chifre pequeno, do Cristo, do calendário das trevas. Esse é o tempo ao qual Jesus se referiu, dizendo: se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos sobreviveriam a esse período tremendo. Então é isso. Então, mas a partir disso a gente vai contar esses cedo, deixa esse negócio de tempo reduzido para lá e conta-se como os dias normais. Quando cai na segunda metade, sabe que o dia é reduzido. Talvez seja um quarto, um terço, não sei quanto tempo. Mas vamos lá. Agora vamos ver os números que Daniel nos deixou para a gente montar esse cronograma. Daniel 8, capítulo 8, verso 13 e o 14. Vamos ler aqui.
Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues ao santuário e ao exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Bom, aqui é o seguinte. Vamos lá para Daniel 9:27, que se refere a esse texto, usando essa linguagem. Sacrifício contínuo e transgressão assoladora. Daniel 9:27 também fala dessa coisa. Daniel 9:27. Daniel 9:27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui ele fala de ele firmar aliança com muito por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Lá fala de sacrifício, né? Sacrifício, isso, sacrifício. Sacrifício contínuo. Lei fala sacrifício e oblação. E sacrifício e transgressão assolador, e lá só fala sobre assolador. São a mesma situação, o mesmo personagem. E também para complementar esse texto, também que fala desses eventos, Daniel 12 fala isso também. Dá mais um número a esses números. E desde que o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bom, 2300 tardes e manhãs, ou 2300 dias, né? Tardes e manhãs, se for um dia. São os 2300 dias finais da grande tribulação. Então, a grande tribulação tem 7 anos, que são 2556 dias, contando com um ano bissexto nesse meio. 2556 dias. O, o, abo- o desolador lá, a abominação desoladora, vai surgir na Terra faltando 1290 dias para terminar a grande tribulação. 1290 dias. Isso quer dizer que ele vai surgir na face da Terra 12 dias antes do término da primeira metade da semana. Praticamente no final da semana, né? O sacrifício será interrompido quando esse cidadão aparecer na Terra. E aí termina o sacrifício. Aí, passados 12 dias do término do sacrifício, começa a segunda metade da grande tribulação, que aí já entra no tempo reduzido. Então, a gente pode dividir a grande tribulação em 4 partes. A primeira parte é o restabelecimento político e espiritual das 12 tribos de Israel, que será seguido pelos 3 ais, Apocalipse 8:13. Olha aqui Apocalipse 8:13, fala sobre os 3 ais. Vou deixar registrado isso aqui. Apocalipse 8:13. E olhei e ouvi outro anjo voar, um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar.
Aqui dá a impressão de que toca as 4 primeiras trombetas, depois o anjo sai anunciando que vai ai, 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 e depois, quando as outras 3 trombetas tocarem, mas não é isso, não é nada disso. Não sei se esse texto está mal traduzido, deve estar mal traduzido, porque não é isso que o anjo fala. Que não ocorre esses 3 ais depois que as 4 primeiras trombetas tocar. As 4 os ais, esses 3 ais, eles compreendem os 4 selos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 salvas da ira de Deus. É o seguinte, os 4 primeiros selos estão relacionados às 6 primeiras trombetas. Os 4 primeiros selos estão relacionados às 4 primeiras trombetas. E os 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos são os 4 primeiros anjos, com suas trombetas. Esses 4 cavaleiros, esses 4 primeiros são homens, líderes mundiais. O cavaleiro, o cavalo, dos 4, na linguagem dos selos ali, do Apocalipse, são exércitos, né? Na linguagem apocalíptica, cavalo é exército. Cavaleiro branco, exército branco. Cavalo preto, exército preto. Cavalo amarelo, exército amarelo. Cavalo vermelho, exército vermelho. E esses 4 cavaleiros são os 4 primeiros anjos. São homens, são líderes mundiais com seus exércitos que se enfrentarão na Terceira Guerra Mundial, que acho que é o primeiro ai, que é chamado de sacrifício. Sacrifício contínuo e oblação. Essa é a linguagem apocalíptica. E aí acontece o quê? 4 primeiros selos, ligados às 6 primeiras trombetas. Quinto selo, ligado à 7ª trombeta. E o sexto selo, ligado às 7 taças da ira de Deus. Uma sequência meio estranha. Não dá para entender isso humanamente falando, só pelo Espírito de Deus. Eu falo para você que eu entendi isso de mim mesmo, eu vou estar mentindo. O que eu entendi foi pela misericórdia de Deus. Deus falou comigo, fez eu entender isso, demorou um tempão para eu entender, mas foi pela graça, não foi por minha sabedoria, não. Então é o seguinte: dentro do primeiro ai, 4 primeiros selos, 6 primeiras trombetas, que é a primeira trombeta que toca é a sexta. Introduz o primeiro ai. Paralelo aos 256 primeiros dias que está ocorrendo a restauração política e espiritual das 12 tribos de Israel, começa uma guerra entre os 4 cavaleiros às margens do rio Eufrates. O rio Eufrates nasce na Turquia, corta o Iraque, passa pela Síria e deságua no oceano. Nessa região começa uma guerra entre os 4 cavaleiros. O cavaleiro branco contra o cavaleiro vermelho, contra o cavaleiro preto contra o cavaleiro amarelo. E aí, terminado a restauração política e espiritual das 12 tribos de Israel, quando o último israelita foi selado na testa dos 144 mil, aí começa o primeiro ai. Essa guerra que está acontecendo às margens do rio Eufrates, toca a sexta trombeta, ela é expandida para o mundo todo, se torna global, e a terceira guerra mundial, que é a guerra atômica. Aí a guerra vai lá acontecendo, quando faltar 5 meses para o término da guerra, é tocado a quinta trombeta, a guerra é elevada ao nível nuclear. Quando a quinta trombeta é tocada, os cavaleiros dos 4 primeiros trombetas tocam suas trombetas. E aí acontece aquilo lá, né, que a terra é queimada, um terço da terra é queimada, um terço do oceano é queimado, é destruído, um terço da água potável se torna em absinto, envenenada, e um terço da luz solar é destruída e morre um terço da humanidade. Então essa sequência das trombetas. Primeiro toca a sexta, depois a quinta, aí a guerra é elevada a nível nuclear,
Aí os quatro anjos tocam suas trombetas e começa o ataque nuclear, aquela chuva daqueles mísseis guardados nesse momento. E aí, depois disso, ainda a guerra continua por mais 5 meses e termina faltando 12 dias para terminar a primeira metade da Grande Tribulação, quando surge o Anticristo, o dragão vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres. Então, assim, aí termina a guerra. Passa 14 dias, começa a segunda metade da Grande Tribulação, que entra de cena nessa parte o segundo ai, que está relacionado ao sexto selo e as 7 salvas da ira de Deus. Esse tempo, esse, esse período durará o tempo do ministério das duas testemunhas, que elas estão envolvidas, né? Elas parecem que entram em cena na Terra, as duas testemunhas, e a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Duas bestas, né? Sobe da terra, sobe do mar, sobe da terra, ressuscita do inferno pelo mar e ressuscita do inferno pela terra. Eu já expliquei nesses dois vídeos que a besta que sobe do mar é o Caifás ressuscitando no inferno pelo mar, e a besta que sobe da terra é o Judas Iscariote ressuscitando do inferno pela terra. Sobe, e as duas testemunhas descem do céu. As duas testemunhas é Enoque e Elias. Eles têm a função de proteger os 144 mil israelitas nesse período. Eles levam eles para o deserto, escondem e protegem e guerreiam contra as 3 bestas e os exércitos dos 10 chifres. É outra guerra, uma guerra seguida de outra guerra. E esse vai ser o pior período da humanidade, você pode ter certeza. Esse é pior ainda do que a Terceira Guerra Mundial. Será pior do que a Terceira Guerra Mundial, que é a temida Guerra Atômica. Só que em tempo reduzido, né? 1263 dias reduzidos. Aí, os 1273 dias, iniciada a segunda metade dos anos, conta-se, segunda metade da semana, conta-se 1263,5 dias e termina o segundo ai. Aí faltam exatamente 14,5 dias para terminar a grande tribulação. Passados no último dia desses 14,5 dias, é tocado a sétima trombeta e Jesus vem até as nuvens. Os mortos em Cristo na grande tribulação. Na grande tribulação. Os mortos em Cristo, vou deixar bem claro aqui, na grande tribulação, ressuscitarão, irão até as nuvens, encontrar com Cristo e descerão na terra para a batalha do Armagedon. Esse é o exército de Cristo mencionado na profecia das 2300 tardes e manhã. O exército será ser entregue para ser pisado. Vai ser morto, vai ser formado, ressuscitou, é o exército de Cristo, cavalo branco. Jesus vem num cavalo branco. Jesus vem com o seu exército de anjos santos da grande tribulação ressuscitado. O cavalo, na linguagem do Apocalipse, tanto para os cavaleiros quanto para Jesus, é exército. Jesus é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, guia do Senhor dos exércitos. E aí, eles descem para a terra, lá no Vale do Armagedon, e vai ter a guerra ali, né? A guerra entre os santos da grande tribulação ressuscitados e os exércitos dos 10 chifres, mais a besta e o falso profeta e o dragão. Ali fala que quando Jesus vier, todo olho verá. Todo olho verá, sabe por quê? Porque os vivos da grande tribulação estarão todos congregados naquele lugar para a batalha do Armagedon. Aqui no Brasil, aqui em Jundiaí, aqui no resto do mundo, não vai ter mais uma alma viva, vai estar tudo morto. Só vai estar vivo quem estiver ali no Vale do Armagedon. Vai estar todos os humanos vivos, vão estar ali. Por isso que todo olho verá Jesus vindo. Não vai ter mais ninguém aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não. O planeta Terra vai estar todo desolado, tudo morto, já era, não tem mais ninguém vivo. Por isso que fala, todo olho verá Jesus vindo. Não é que vai ter uma pessoa aqui
Aqui no Brasil, vai ver Cristo vindo lá, não é impossível isso. Uma coisa lógica, racional. Ó, ó, ó. Morto não pode ver nada. O cara que está morto aqui, ou você está aqui, que você vai ver Jesus vindo lá. Pode, você que poderia ver, mas não tem nada disso. Só vai todo olho verá, porque todo olho vai estar ali. Inclusive, o Judas e o Caifás, que foram os maiores responsáveis pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Sabe quem transpassou Jesus? Foi o povo daquela época. Sabe quem que vai ver? É dois que estavam lá, que foram os maiores responsáveis pela morte de Jesus. Vai estar vivo, vai ver, porque ressuscitou do inferno, passou por juízo e tal. Eu já expliquei em outro vídeo aí. Se você tiver paciência de ouvir eu falando aí 1 hora no outro vídeo que eu tenho falando sobre o significado do número da besta, você vai entender. Senão você vai ficar sem entender, não vai entender nada. E precisa saber entender para que alguma coisa aconteça. Enquanto a igreja não entender toda a profecia como tem que ser entendida, nada acontece. Nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui. Para passar o que o Espírito de Deus me fez entender, para que vocês entendam. Meio que eu sou vamos dizer assim, profeta, né? Profeta no Antigo Testamento. O povo se perdeu lá, não obedecia a palavra de Deus, não sabia mais nada da lei, tá tudo lá perdido. Aí Deus usava o profeta, Deus falava com o profeta vinha e falava para o povo, né, se arrepender, mas o profeta via direto de Deus. Hoje, no Novo Testamento, ah, Deus não fala, vem assim, aparece lá para o profeta e fala o que o profeta tem que falar, não manda anjo, não manda nada. A palavra de Deus já está falando. O problema é entender a palavra, viver a palavra. Aí você é um profeta, então você lê a palavra e vai falar a palavra para as pessoas entenderem. Elas não estão vivendo a palavra. Isso é a função do profeta hoje. No meu caso, eu falo a palavra da profecia. Que as pessoas leem, não entendem. Então, o Deus me deu esse entendimento para falar para a igreja, mas a palavra já tá escrita. Só falta entender, o povo não está entendendo a profecia como se cumpre. Então nós temos isso, né? Os cronogramas da Grande Tribulação. 256 dias, primeiros da Grande Tribulação, ocorre a restauração política e espiritual de Israel. Depois nós temos a guerra nuclear, que é o primeiro AI, que vai durar exatamente 256 dias, 1278 menos 256. Dá mais ou menos 1010 dias. 1010 dias dura a Primeira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Depois tem 12 dias, termina a primeira metade da Grande Tribulação, começa o segundo AI. O segundo AI durará 1263,5 dias. Daí passa 14,5 dias, começa o terceiro AI. E depois começa o milênio. Só que Daniel fala um negócio aqui também lá no capítulo 12, que é o seguinte. Vamos lá, o que o capítulo 12 de Daniel fala. Daniel 12. Daniel. Profeta Daniel 12 fala o seguinte. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espere que chegue até os 1335 dias. Estou falando dos 1290 dias finais da Grande Tribulação, que é o período de atuação
do dragão, né? Transgressão assoladora. E contando a partir do surgimento do dragão, eu falo assim, bem-aventurados que chegam a 1335 dias. Então é o seguinte, esse 1335 dias se refere ao início do milênio. Início do milênio. Então termina a grande tribulação, passam-se 45 dias a partir do término da grande tribulação e inicia o milênio. Esses 45 dias é o período que Jesus vai ficar na Terra. Depois de 45 dias ele retorna para o céu. Ele só vai ficar 45 dias na Terra, na sua segunda vinda, e depois ele retorna para o céu. E depois ele voltará à Terra na terceira fase do juízo final, onde ele colocará o trono dele sobre o monte Sião. O juízo final começa depois do milênio, né? Terminado o milênio, começa o juízo final lá no Sheol. Depois vem para a Terra, coloca o juízo final, o trono sobre o monte Sião para julgar as nações formadas pelo milênio. E depois começa o reino de Deus. Jesus se estabelecerá na terra, naquela terra que João diz assim, viu um novo céu e uma nova terra, onde o mar já não existe mais. A partir colocará o seu trono e reinará eternamente a partir do monte Sião. A profecia diz, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista está comparando a confiança no Senhor, a confiança no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, está falando assim: quem confia no Senhor não se abala nunca, como o monte de Sião nunca será abalado. Você confia no Senhor, você é como o monte de Sião. O monte de Sião nunca será abalado. Então, você que confia no Senhor nunca será abalado. Aí você vai lá na escatologia, o camarada fala assim: não, mas assim que terminar o milênio, Deus vai destruir tudo, pulverizar tudo que ele criou e vai estabelecer o juízo final no ar e depois vai criar novos céus e nova terra e outros céus. Isso aqui vai ser tudo destruído. Então, por que que o salmista está comparando a, a confiança daqueles, comparando aqueles que confiam no Senhor ao monte Sião, que não se abala nunca? Fala assim, você que confia no Senhor nunca será abalado. Porque o Monte Sião também nunca. Você é igual ao Monte Sião, que nunca será abalado. Aí fala que o Monte Sião vai desaparecer, virar poeira, aí fica difícil. Né? Como que vai o salmista bater a cabeça? Fazer uma comparação dessa? O Monte de Sião nunca será abalado. Se você for um dia hoje lá no Monte Sião, e se você for passar a eternidade, você vai ver o mesmo Monte Sião lá eternamente. E o trono de Deus nesse Monte Sião que tem lá em Jerusalém. É isso. Então você entendeu o cronograma da grande tribulação? Nesse período de 45 dias, Jesus volta para o céu. Lá onde está a igreja só desce do céu quando o juízo final tiver terminado. E assim as bodas do Cordeiro, quando eles são no Monte Sião, e depois a partir dali começa o reino de Deus, um reino eterno, que jamais terá fim a partir do Monte Sião. Eu falo isso, as pessoas falam assim, você é um testemunho de Jeová, fala que o reino de Deus vai ser na terra. É o que está dizendo a profecia bíblica, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É essa terra aqui, esse planetinha nosso que vai virar o santuário das moradas do Altíssimo. Mas eu queria passar para vocês o cronograma da grande tribulação. Espero que vocês tenham entendido. Dá para fazer um cronograma legal da grande tribulação. Não sei se eu errei alguma coisa aí, mas no geral é isso. Obrigado por tudo. Deus abençoe, que abra assim, Deus, o grande Deus, assim como abriu a minha mente para me entender a palavra de Deus, abre a sua para que você possa entender também, porque é necessário que toda a igreja entenda a palavra de Deus da mesma forma. Enquanto nós não entendermos a palavra de Deus da mesma forma, isso em toda a terra. Enquanto eu
não ler o Apocalipse aqui e o outro irmão lá na China, ou lá na Arábia Saudita, ou lá no Polo Norte, ou no Polo Sul, ler também e chegar à mesma conclusão, nada acontece na igreja. Fica aí essas linhas de interpretação escatológica diferentes, não se comunicam, um quer. Para com isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A igreja não anda, não caminha para as nuvens enquanto estiver isso acontecendo. A igreja ela vai uniformizar o pensamento, tá dado na Bíblia. E quando isso acontecer, vai acontecer debaixo de uma perseguição tremenda em todas as nações. Só que essa perseguição, se falar isso hoje, os caras se assustam. Nossa, vê se alguém quer ir lá evangelizar a Coreia do Norte. Quem quer? Mas nesse período, aqui no Brasil, todo lugar vai ser igual a Coreia do Norte. Então não vai ter para onde correr. E sabe o que vai acontecer? Os cristãos vão se alegrar, se encher do Espírito Santo e testemunhar de Cristo aqui, lá na Coreia do Norte, em qualquer lugar. E o Evangelho vai varrer o mundo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando toda a igreja entender a palavra de Deus como ela deve ser entendida, da mesma forma. Isso que eu estou dizendo aqui você tem que analisar e tem que orar a Deus e ver se eu estou falando a verdade, porque eu tenho certeza que é assim que a igreja vai ter que pensar e chegar a essa conclusão. Se eu não pensasse isso, se eu não tivesse certeza disso, não estaria falando isso aqui. Mas aí já estabeleceu o cronograma da grande tribulação. Outro dia a gente fala de mais coisas. Obrigado. Precisa detalhar melhor o primeiro AI, detalhar melhor o segundo AI, detalhar melhor o terceiro AI. Eu vou fazer as postagens aqui de acordo com cada tema. Obrigado. Deus abençoe.